Olá pessoal, bem-vindos ao Meu Place, meu nome é Letícia Cabral e nessa videoaula de hoje, pessoal, trata-se aqui de um roteiro atípico para o que a maioria está acostumada, mas eu achei por bem abrir também esse parênteses na nossa programação ordinária para que a gente contra-argumente, rebata alguns ataques que temos recebido mais ostensivamente de veículos midiáticos tradicionais, inclusive a própria BBC News. Inclusive a matéria que eu vou ler para vocês aqui daqui a pouquinho, ela é justamente da BBC. E, pessoal, deixar claro que isso não é de agora. A homeopatia, ela é perseguida, ela é condenada, ela é distorcida, crucificada desde o primeiro dia ali de seu surgimento, praticamente. Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia, ele, inclusive, ali numa de suas fugas de seus perseguidores, ele veio a perder um filho. Houve ali um acidente com a sua carruagem, ele perdeu um filho. Então, o bicho pega para o nosso lado, pessoal, já há muito tempo. Mas por que eu estou gravando um vídeo agora, nesse momento, para rebater algo que é o nosso cotidiano, basicamente é o nosso café da manhã? Deixar claro que esse não vai ser o primeiro nem o último vídeo que eu vou tratar sobre isso, pessoal, porque se nós nos comportamos como cachorrinhos acuados, ou como avestruz que vê a hostilidade e enterra a cabeça no buraco para não ver, ou seja, faz vista grossa para o que está acontecendo, se a gente continuar dessa forma, pessoal, recuando ou fingindo que não está acontecendo, o que há uma certa probabilidade de acontecer é que sejamos realmente engolidos. Os ataques eles têm se tornado mais ostensivos e temos de nos preparar para esse combate. E esse vídeo, o propósito dele é trazer algumas diretrizes para os homeopatas, terapeutas homeopatas ou estudantes de homeopatia acerca de como a gente se posiciona nessa arena de combate. O intuito aqui é fornecer ferramentas argumentativas para que vocês consigam se posicionar adequadamente dentro dessa arena sangrenta. Então, pessoal, aqui nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a dominar a linguagem do nosso adversário. Queridos, então vamos à bendita matéria. É uma matéria, como eu disse, é da BBC News Brasil. É uma matéria curtinha. Eu vou destacar alguns pontos aqui sobre os quais nós vamos nos ater um pouquinho mais. O título é Pseudociências Matam. Profissionais de saúde de 44 países pedem que tratamentos não comprovados, como a homeopatia, não sejam vendidos como remédio. O primeiro manifesto contra as pseudociências em saúde, assinado por 2.750 profissionais, levanta a discussão sobre regulamentações contra produtos que não tenham eficácia terapêutica comprovada com rigor científico. Eles vendem açúcar aos enfermos e os fazem, olha aqui pessoal, e os fazem acreditar que isso pode curá-los ou melhorar a sua saúde. Olha a carga de vitimismo já presente aqui. Isso já causou mortes e continuará a fazê-lo, diz o manifesto dirigido de forma particular a órgãos reguladores da União Europeia sobre produtos terapêuticos alternativos aos medicamentos tradicionais. Aí uma alma bondosa, uma alma divina, veja o que essa alma divina diz, uma homeopata. Há muita ignorância sobre a homeopatia, de fato, é o que mais nós enfrentamos. Responde a diretora da Associação Civil Homeopatia do México, Rosário Sánchez Caballero, que afirma que por trás desse tipo de manifesto costuma haver grandes interesses comerciais dos laboratórios farmacêuticos, sem dúvida alguma, pessoal. Mas enfim, eu chamo a atenção de vocês para, primeiramente, esse trecho aqui, logo no meio da reportagem que eu li para vocês. Eles vendem açúcar aos enfermos e os fazem acreditar que isso pode curá-los ou melhorar a sua saúde. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa, mesmíssima coisa que eu dizer o seguinte, vou pegar aqui um exemplo clichê de novela mexicana. Eu fui seduzida por alguém que eu achava que era um príncipe encantado, achei que era minha alma gêmea. Fui seduzida por esse Dom Juan, que é um pseudo-príncipe encantado. E esse cara, ele me trai, ele quebra meu coração.
Eu tenho ali agora o meu coração partido, estou decepcionada, nunca mais quero saber de homem nenhum, porque veja bem o que esses homens fazem com a gente. Agora, depois dessa experiência traumática, eu me torno uma militante em favor das mulheres que tiveram seu coração partido. Vamos exigir que o Estado, que o governo promulgue uma lei que proteja a mulher contra o cafajeste. Pessoal, veja, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Todos deveriam ter o direito de lançar mão de qualquer medicina que tivesse mais afinidade. Meu Deus do céu, se eu estou com um quadro supostamente terminal, um câncer, uma neoplasia maligna, se eu quiser, meu Deus do céu, me tratar com floral ou com uma terapia germânica, uma medicina germânica, uma cura prânica, eu deveria, meu Deus do céu, dispor da liberdade de lançar mão desse direito. Eu decidi assumir os riscos. É uma escolha que eu fiz, meu Deus do céu, e é claro que toda escolha, inclusive se eu optasse pela medicina convencional, quem garante que eu seria curada em primeiro lugar, pessoal? Nem a própria medicina convencional poderia me garantir isso. Observando esse panorama, analisando, ponderando ali as suas possibilidades, as suas respectivas propostas, eu decidi que não, a medicina X vai ser a medicina que eu vou adotar para perseguir a minha cura, para batalhar em favor da minha cura. Pessoal, todo mundo deveria gozar dessa liberdade. Agora, se aquilo resulta em algo ineficaz, a minha doença progride, ou enfim, eu realmente vou a óbito, gente, ok, faz parte do processo, uma consequência do processo. Quem garante, se eu tivesse optado pela quimioterapia, que eu não teria morrido do mesmo jeito? Meu Deus do céu! Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Por isso que, inclusive, eu vou até ler uma frase aqui para vocês de um escritor que vocês sabem que eu adoro. Mas quando eu li essa frase ontem, parecia que alguma coisa queria que eu trouxesse essa frase para esse vídeo, porque foi muita, entre aspas, coincidência. Chesterton, pessoal, vocês sabem que eu amo Chesterton e ele traz sempre citações pontuais, geniais e atualíssimas, infelizmente atualíssimas. O homem livre é seu próprio dono. Ele pode se prejudicar comendo ou bebendo, pode se arruinar jogando. Se ele o fizer, certamente é um tolo e possivelmente sua alma está perdida. Mas se não puder fazer, é um homem tão livre quanto um cachorro. Pronto, vamos utilizar aqui, emprestar o raciocínio de Chesterton para derrubar um argumento tolo, vitimista como esse, meu Pai eterno. Mas enfim, pessoal, esse vídeo eu queria ter gravado já há algum tempo, mas o que me fez hesitar, que me fez adiar um pouco a postagem desse conteúdo, é que eu estava com dúvidas acerca de qual abordagem eu utilizaria. Eu estava em dúvida se eu ia simplesmente contra-atacar frontalmente o inimigo, e o inimigo, no nosso caso, pessoal, é importante que a gente dê nomes aos bois, é principalmente a indústria farmacêutica. E hoje, nos nossos tempos, pessoal, quando a gente fala em indústria farmacêutica, está nesse pacote os médicos alopatas. Há exceções, obviamente, pessoal, não estou aqui generalizando, mas vocês sabem bem que há ali um conluio. Há uma espécie ali de troca de favores mútuos, nós sabemos bem disso. Então está dentro desse pacote da indústria farmacêutica os médicos convencionais também, a grande maioria. Estava em dúvida se eu atacaria o modus operandi limitado, curativamente falando, da medicina alopática. Estava em dúvida se eu atacaria a ambição financeira da indústria farmacêutica. Então eu estava dividida nessas duas possibilidades, até que por fim, pessoal, eu decidi que nenhuma dessas abordagens seria a mais adequada. Porque na verdade, pessoal, uma boa parte dos ataques, eles vêm de uma ignorância crônica. Eles provêm de um desconhecimento acerca do que é homeopatia. E por isso mesmo eu julguei ser a melhor estratégia tratar hoje nesse vídeo sobre o que é homeopatia.
E principalmente, já que boa parte dos argumentos também nos crucificam como prática não científica, eu decidi também que uma boa abordagem, uma boa estratégia a ser adotada nesse caso seria esclarecer exatamente esse ponto, porque hoje em dia, talvez há alguns anos atrás, não necessariamente, mas hoje em dia, com alguns autores homeopatas contemporâneos, a homeopatia ela já preenche vários requisitos para ser considerado um saber científico. Nós vamos entender o porquê. Mas, pessoal, o problema ele é mais embaixo. Crucifica-se a homeopatia, como a homeopata Rosário ali da matéria inclusive salientou, crucifica-se a homeopatia muito por interesses financeiros. E a gente poderia partir desse ponto aqui, pessoal. Seria uma abordagem que eu teria adotado se eu tivesse roteirizado esse vídeo aqui refletidamente. Só que é o seguinte, pessoal, eu simplesmente dizer que estão nos atacando porque a nossa abordagem não é viável financeiramente. Ok, é um argumento, mas é um argumento fraco, é um argumento raso, apesar de estar correto, no fim das contas, porque ele nos coloca numa posição de vítima, nos vitimiza. E o argumento da vítima, pessoal, ele só incita compaixão, só incita pena. Vão olhar para a gente e vão dizer, é mesmo, olha que desfavorecidos, olha que coitadinhos, olha que desconsiderados, olha que desprivilegiados eles são. Isso não é força, pessoal. O intuito aqui, como eu disse, é nos fortalecer, principalmente com ferramentas argumentativas para que a gente seja capaz de enfrentar, tete a tete, digamos assim, o inimigo, sem qualquer tipo de desvantagem, inclusive a desvantagem de não sermos ciência, nos enquadrarmos aqui na categoria de pseudociência. Mas o ataque, pessoal, ele provém, desse fato, primeiramente, que é um fato óbvio, qualquer pessoa alcança, ok, a homeopatia não é mesmo financeiramente viável, não vai agradar o bolso aí de imperadores da indústria farmacêutica, mas a homeopatia ela é atacada, pessoal, por uma razão mais ou menos parecida que a religião é atacada, por exemplo. Isso porque nós estamos lidando com o universo imaterial. Incomoda o fato, pessoal, de bolinhas de açúcar magicamente curarem. Tão incômodo, na verdade, a fonte primordial dele é justamente essa. Não se compreende, não se admite que simples bolinhas de açúcar podem gerar tantos milagres que testemunhamos no nosso cotidiano clínico. Dito isso, pessoal, então nós vamos partir aqui de 2 pontos. A homeopatia como saber científico, como uma arte capaz de preencher todos os pré-requisitos para ser considerada saber científico, e a homeopatia enquanto ferramenta de cura que dispõe de meios imateriais. E mesmo apesar disso, ela ainda conserva a sua eficácia. Mesmo lançando mão de recursos imateriais, ainda assim ela pode ser eficaz. Nós vamos finalmente resolver esse problema da imaterialidade. Não é um problema, como eu disse, pessoal, que atinge só a homeopatia. As terapias holísticas, de uma forma geral, sofrem do mesmo mal. Estamos curando pessoas lançando mão de forças invisíveis. No caso da homeopatia, nós podemos claramente denominar o que são essas forças invisíveis. Nós vamos dar nomes a esses processos, trazendo inclusive ao cotidiano da pessoa a imaterialidade, para que por fim, meu Deus do céu, as pessoas entendam que uma abordagem materialista ela é impossível. Nós estamos banhados pelo imaterial o tempo todo. Vamos perceber claramente por quê. Porque isso é fato, porque isso é tangível mesmo para uma mente cética. Pessoal, existe uma autora maravilhosa, homeopata, chamada Rosina Sonnenschmidt. E a doutora Rosina, ela traz uma citação que é simplesmente genial. Ela critica frontalmente em suas obras o chamado cientificismo contemporâneo, que não é ciência, pessoal. Vocês vão entender que não há como cientificismo ser ciência. Porque o cientificismo, ele lança mão, ele supõe que o materialismo estrito ele é possível, mas a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas a doutora Rosina, ela traz uma citação
em que basicamente ela diz o seguinte: o cientificismo ele se pauta nos gêmeos siameses da esperança e do medo, da esperança e da preocupação. O que significa isso? O que ela quis dizer com isso, pessoal? Hoje em dia, a indústria farmacêutica ela procede da seguinte forma: olha, vamos fazer dinheiro pra caramba com esse fármaco aqui. A gente vai fazer muita grana com esse negócio aqui e, meu Deus, vamos torcer para que os danos sejam mínimos. Vamos torcer para que isso não cause tanto estrago. Ou seja, um dos gêmeos está aparecendo aqui, que é o gêmeo da esperança. Por que isso acontece, pessoal? Porque normalmente, para que um fármaco ele passe ali na sua bateria de testes, a gente não está testando no ser humano, a gente está testando num bichinho, um rato. Nós estamos testando em algo que é totalmente diferente do ser humano. Mas eu parto da hipótese, eu estou partindo do pressuposto de que o ser humano, quando o ser humano receber aquele fármaco, vai responder exatamente como o ratinho está respondendo. Ou seja, já existe uma aposta aqui, pessoal, já existe uma hipótese, uma suposição aqui no processo. Eu estou partindo do pressuposto de que rato e ser humano é a mesma coisa, vai responder do mesmo jeito ao estímulo daquele fármaco. Para quem não sabe, pessoal, os medicamentos alopáticos, eles funcionam, eu já utilizei esse exemplo em algumas vezes, eles funcionam com a lógica da metralhadora do calibre 12 para destruir uma formiga. A formiga ali seria o sintoma, a queixa que está te incomodando ali majoritariamente, a dor de cabeça, a gastrite, a artrose e assim por diante, independentemente aí de qual seja o seu quadro clínico, o seu diagnóstico. Então, os remédios alopáticos, eles funcionam da seguinte forma: eles causam uma série de estragos, que eu chamo de estragos colaterais, para gerar um certo resultado. Aquele resultado é gerado, o alívio daquele sintoma, em geral vai acontecer? Vai, nem sempre, saibam disso. Em geral vai, existe uma probabilidade aí maior de que você vá colher um alívio ali em relação à sua enxaqueca. Mas colateralmente existem vários danos sendo causados. Obviamente você não toma um remédio visando aqueles danos, você toma para curar a sua dor de cabeça, sua dor ali, sua inflamação, sua infecção, é por isso que você toma. Mas colateralmente você sofre aqueles danos. Isso recebe inclusive um nome, efeitos colaterais. Por isso que eu dei o exemplo da formiguinha. Ok, você mata a formiguinha com a metralhadora, mas olha o estrago que você fez à volta ali da formiga. Você estragou o chão todo, estragou a parede toda, em contrapartida. Efeitos colaterais, eu já disse isso aqui em algum, não me lembro agora em qual vídeo eu falei sobre isso, pessoal, que eu acho que eu não falei isso só uma vez. Acredito que até nos meus cursos eu já tenha deixado isso claro para vocês. Efeito colateral, quando a gente ouve esse termo, nós somos convidados a pensar em algo eventual. Isso aqui pode acontecer. Isso aqui tá aqui, mas assim, gato pingado sentiu isso aqui. Não. Efeito colateral, pessoal, ele faz parte do efeito central. Algumas pessoas terão mais ou menos sensibilidade àquele efeito, mas o fato é que está tudo no mesmo pacote. É por isso, pessoal, que uma parte aqui da prática alopática, ela se pauta na esperança. Bom, meu Deus, vamos torcer aqui para que a pessoa ela tenha um alívio ali do sintoma dela, mas vamos torcer para que não aconteça muita coisa errada. Vamos torcer aqui para que o negócio não cause tanto dano, vamos torcer para que a coisa não cause tanto estrago. Exemplos, vou dar alguns exemplos, pessoal. Bomba atômica. Bom, a gente seguiu aqui uma fórmula, fizemos essa bomba. Nossa, mas vamos torcer para que esse negócio não destrua o mundo inteiro, porque tem potencial para destruir o mundo inteiro, mas vamos torcer para que só destrua Hiroshima e Nagasaki, meu Pai eterno. Outro exemplo, engenharia genética. Ok, na teoria, você supõe que você vai colher um certo resultado. Ou seja, olha a aposta, a esperança, de novo aparecendo aqui, desembocando na dúvida, desembocando no medo, os gêmeos siameses que a doutora Rosina havia mencionado para a gente. Esperança e dúvida. A dúvida, no caso da engenharia genética, ela aparece porque, pessoal, eu domino a teoria. O cientificista, ele é um teórico de primeira, extremamente versado na teoria, mas ele tem medo de colocar aquilo em prática porque
ele não sabe, no fim das contas, na prática, o que aquilo pode dar, o que pode acontecer. Ele nutre sérias dúvidas em relação a isso. Esses são os nossos dias, pessoal. E nos criticam por falta de assertividade. Mas toda a prática clínica alopática, pessoal, analisando sob esse viés, nós podemos concluir que ela parte de uma aposta. Eu estou apostando que vai dar certo. Espero que, se causar dano, se der ruim, como algumas pessoas costumam dizer, eu espero que os estragos sejam mínimos. Eu sei que vai ter, provavelmente vai ter, porque eu estou dando um tiro no escuro aqui. Pode ser que acerte o alvo, pode ser que não acerte. Então, pelo amor de Deus, meu Deus, ouça o meu clamor para que esses estragos não sejam tão grandes assim. Só que atacar a homeopatia, pessoal, ela também é um diagnóstico de outra coisa. Significa, no mínimo, um grande desconhecimento histórico-cultural. Significa uma grande ignorância no âmbito cultural e histórico da humanidade. Porque, veja bem, ciência, inclusive, é bom senso também, tá, pessoal? Bom senso, ele está dentro do âmbito científico. Se eu quero olhar o mundo sob o escopo científico, eu preciso lançar mão, a princípio, bem antes de tudo começar, do chamado bom senso. Veja bem, vamos pegar aqui a medicina tradicional chinesa, Ayurveda. Milênios de prática, milênios. O cidadão, praticamente todo cidadão médio indiano, ele sabe, domina um pouquinho dos preceitos básicos da medicina ayurvédica. Chinês médio, chinês camponês, ele domina alguma coisinha, sabe alguma coisinha de acupuntura. Isso faz parte da cultura desses indivíduos há muito tempo, há milênios. Agora veja bem, pessoal, pelo amor de Deus, como meu Pai Eterno, algo sobrevive por milênios sendo um conto de fadas. Uma mentira não sobrevive tanto tempo assim, meu Deus do céu. Tanto tempo assim, pessoas doentes estão usando um placebo, algo que não funciona. A homeopatia é bem mais recente em relação a essas medicinas que eu citei, tem mais ou menos aí 3 séculos. Mas já é muito, meu Deus do céu. Há 3 séculos a gente está brincando de bolinha açucarada para tratar a doença. Então, coloquem aqui, pessoal, o bom senso para funcionar um pouquinho, para levar em consideração o fator tempo. É um desconhecimento histórico muito grande, pessoal, também criticar a homeopatia como sinônimo de charlatanismo, porque, veja bem, inclusive médicos que passaram pela faculdade de medicina, provavelmente não pegaram essa parte, não estudaram essa parte com a devida atenção, mas Paracelso, Hipócrates, considerado pai da medicina, já fazia referência em seu tempo à chamada lei dos semelhantes, que é a base da homeopatia, da prática clínica homeopática. Veja, Paracelso e Hipócrates já falavam disso, e você não prestou atenção nessa parte. Agora, outro detalhe, no tocante à homeopatia, o que costumam fazer muito, isso realmente é bem injusto, mas existe uma malícia, obviamente, motivando isso. Quando se pretende desbancar a homeopatia, o que se faz, em geral, é nivelá-la ou então compará-la à prática alopática, como se os princípios da prática de cada uma dessas respectivas artes medicinais fosse exatamente o mesmo. Por exemplo, ok, eu quero saber se a homeopatia funciona, eu vou comprar um medicamento homeopático aleatoriamente, qualquer um, e vou ver se funciona, vou ver que isso funciona, do mesmo jeito que eu tomo a dipirona ou paracetamol. Se eu procedo dessa forma, com o intuito de desbancar, entre aspas, a homeopatia, eu estou sendo injusta, por quê? Porque eu nem me dei ao trabalho de saber como a coisa funciona. Homeopatia não se utiliza assim, como você usa a dipirona, como você usa o paracetamol. Lembre-se, ela se pauta na chamada lei dos semelhantes. Aí o que acontece, pessoal? Óbvio que provavelmente a pessoa não vai sentir algo significativo com a homeopatia, sendo empregada da mesma forma que um fármaco qualquer, da medicina alopática. Só que é o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar um tubarão e um leão para competir, só que o tubarão, eu não coloco ele no mar, eu coloco ele na terra junto ali com o leão. Vamos ver quem ganha, vamos ver quem é mais forte, vamos ver quem é o melhor. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui já é injusto em princípio. Para eu fazer uma comparação justa aqui, eu tenho que colocar o tubarão no hábitat dele, que é o mar.
não fazem isso normalmente. Aí, consequentemente, eles provam que a homeopatia não funciona. Claro, meu Deus do céu, eu não concedi ao meu inimigo, ao meu adversário, o benefício da dúvida. Eu nem quis saber como é que a coisa funciona. Eu já parti do pressuposto de que não, a coisa funciona do mesmo jeito que a alopatia. Então, pelo amor de Deus, se vocês quiserem realmente descobrir como a homeopatia funciona e se funciona, conheçam seus princípios. Estou falando aqui sobre o princípio básico, sobre o qual ela repousa, que é a lei dos semelhantes. Ou seja, o que significa isso? Agora vamos começar a falar sobre a homeopatia propriamente. Eu disse a vocês que Samuel Hahnemann é um alemão criador da homeopatia e mais ou menos ali por volta de 1790 ele conduziu o famoso experimento com uma erva chamada quina. Ele percebeu que o chá da quina era empregado para tratar malária, pela medicina popular, para tratar sintomas relacionados à malária. Ok. Só que ele resolveu tomar esse chá estando sadio, não apresentando qualquer sintoma de malária. O que ele percebeu? Ele percebeu que ele começou a apresentar sintomas mais abrandados da malária. Daqui se atribui o surgimento da homeopatia a esse experimento. Hahnemann percebeu que aquela substância que em corpo são gera um certo grupo de sintomas abrandados, como eu disse, aquela substância, se for indicada para alguém que apresenta aqueles mesmos sintomas, aquela substância ela vai conseguir curar o doente. Ou seja, aquilo que adoeceu, dito de outro modo, é capaz de curar. Eu preciso observar num corpo sadio o que aquela substância vai gerar em termos de sintomas. A isso se concede um nome, pessoal, e a homeopatia também se respalda nesse processo chamado experimentação em corpo são. Como é que eu vou descobrir o que uma substância cura? Eu preciso induzir uma experimentação com aquela substância para conhecer os sintomas que ela provoca, que aí automaticamente eu vou saber que sintomas ela cura. Então eu vou reunir alguns indivíduos ali, os chamados experimentadores, e eles vão começar a receber doses aleatórias daquela substância, cujo potencial curativo eu desejo conhecer. E eu vou coletando dados. O que você está sentindo usando essa substância? O que você está sentindo? Dor de cabeça mais focada aqui, como se fosse sobre o olho esquerdo. Anoto isso. Tem sonhado muito com tempestades. Nossa, estou sentindo uma dor na lombar que ela irradia ali para o lado direito. Ok. Eu vou registrando esses sintomas e componho o que na homeopatia nós chamamos de matéria médica daquela substância. Quero conhecer o que o papel é capaz de curar. O que a homeopatia do papel é capaz de curar? Então o que eu vou fazer, pessoal? De novo, reforçando. Eu vou precisar homeopatizar o papel. O que significa homeopatizar uma substância, pessoal? Basicamente, eu vou diluir muito essa substância e vou sucussioná-la. A isso se concede o nome, ao conjunto diluição e sucussão se concede o nome dinamização. Então, eu vou começar a ministrar a homeopatia do papel, a versão dinamizada do papel, para vários indivíduos aqui aleatoriamente. Eles vão começar a apresentar certos sintomas, deixar claro que aqueles sujeitos estão saudáveis, eles não estão doentes. Eu vou começar a notar o que aquele pessoal vai começar a sentir. Por fim, eu terei ali um registro de sintomas e terei, então, a matéria médica do papel. Mas é como eu disse, pessoal, o problema ele é mais embaixo. A homeopatia ela é atacada pelo fato de lidar com o potencial curativo da imaterialidade. Nós estamos vivendo num contexto cientificista. Se estamos vivendo num contexto cientificista, estamos vivendo num contexto materialista, dito aqui de outra maneira. Então, pessoal, o que incomoda no fim das contas é realmente, como eu disse lá no início, as bolinhas de açúcar curarem. Ou seja, água e álcool curar. Uma bolinha ali que não tem nada no seu açúcar, como é que isso cura, gente? É açúcar ou é água com álcool? Como que isso cura? Então, a imaterialidade curando incomoda, agita a mente cética, intriga a mente cética materialista. O ceticismo, na verdade, não é o problema, o materialismo sim. Pessoal, eu vou buscar aqui desbancar
Com o único exemplo, a mentalidade, a lógica materialista, vocês vão entender por que o materialismo é impossível. E por fim, eu espero que depois desse exemplo não reste qualquer dúvida de que nós vivemos embanhados pela imaterialidade. Ela é como se fosse para nós o que o oceano é para o peixe. Vou pegar aqui um giz. Ok, um giz. Vou pegar um mais compridinho aqui. Esse aqui. Pessoal, se você observa, minha pessoa, ente humano, segurando esse giz com um olhar materialista, você não sabe qual a diferença entre eu e esse giz. É impossível discernir a diferença. Para o olhar materialista, a gente é a mesma coisa. Letícia, por quê? Porque, na verdade, quando você olha para mim e quando você olha para esse giz, você não olha prioritariamente para a sua substância material. Você evoca um registro imaterial acerca desses entes, eu e o giz. Quando você olha para o giz, automaticamente você já remete à funcionalidade dele. O giz é dotado de uma simbologia que lhe comunica um verbo que provavelmente te diz: me use para escrever no quadro negro. É isso que o giz te comunica. Quando você olha para a minha pessoa, automaticamente você já mobiliza registros simbólicos aí no seu psiquismo. De novo, estamos falando de um âmbito imaterial, estamos falando do seu psiquismo, que automaticamente te concede uma certa impressão. Ou seja, quando você olha para isso tudo aqui, meu Deus do céu, você não está vendo matéria, está visualizando símbolos que lhe comunicam algo. Ah, Letícia, não, porque quando eu olho para o giz, por exemplo, eu vejo calcário. Você está vendo calcário aqui? Você realmente está vendo calcário aqui? Agora, você tem certeza que há calcário aqui? E quanto a mim? Você está conseguindo observar os aglomerados de carbono na minha constituição física? Você consegue ver isso agora? Agora, nesse momento? E outra, a coisa complica. Esse giz aqui, você nunca viu esse aqui não. Está na minha casa. Esse giz aqui você nunca viu. Mas por que você olha para ele e sabe que a função dele é escrever no quadro negro? Como é que você consegue deduzir isto? Ah, Letícia, é a forma. Porque a forma do giz, ele aí, ó, branquinho, compridinho. Você não, você tem uma cabeça, 2 braços. Pela forma, a gente consegue deduzir. Ok, mas por que a minha forma e a forma do giz já remetem às suas respectivas funcionalidades? Por que o fato do giz ser assim já comunica a você que ele deve ser usado para escrever no quadro negro? Você acessa um registro. Você acessa o seu próprio registro simbólico acerca do que você está vendo. Ou seja, quando você olha para tudo isso aqui que está na sua frente, você não vê composição material. Você enxerga toda uma cadeia simbólica, meu Deus do céu. Então, materialistas, vão encher o saco de ouro. Para a mente materialista, o ser humano, ele é DNA, é um aglomerado de DNA. É um genoma que foi mapeado. Ok, a gente já sabe o que o ser humano é. Deixa eu falar outra coisa para vocês, só para fechar com chave de ouro essa questão do materialismo. DNA, ninguém nunca viu esse negócio, eu não sei se vocês sabiam disso. Ninguém nunca viu DNA, aquela hélicezinha famosa, aquilo é um modelo. De novo, estamos partindo de um pressuposto. Um modelo que foi o mais coerente possível para explicar certa realidade que estava sendo estudada. Isso é comum na ciência. Na verdade, os cientificistas de meu Deus saibam que não existe ciência sem abstração. Porque a teoria científica, em geral, ela é uma abstração. Não tem jeito, meu Deus do céu. Darwin, com a sua seleção natural. Pessoal, como que ele convenceu tanta gente, fez tanta gente engolir a seleção natural? Será que ele foi um ser humano dotado de uma onisciência e ele pôde acompanhar a Terra, o surgimento das espécies animais e vegetais desde o seu início? Ele é tão velho quanto a Terra e ele pôde observar que, nossa, realmente a seleção natural acontece. É assim que nós percebemos essa diversidade de espécies e a extinção de outras. Pessoal, isso não aconteceu. Ele não era onisciente, ele não era tão antigo quanto a Terra, pelo menos segundo o que consta.
Mas por que ele conseguiu convencer a comunidade científica da sua época acerca da assertividade dessa teoria? Porque ela é uma teoria rica em coerência para explicar certa realidade que estava sendo analisada. Ela se tornou autoexplicativa pelo alto teor de coerência dela. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque muito da ciência parte de uma suposição de fato, parte de uma hipótese. A hipótese é tão redondinha, tão fechadinha, tão coerente para explicar certa realidade que, não, vamos abraçar essa teoria mesmo, porque no fim das contas é o que explica melhor. Nós partimos de suposições o tempo todo quando estamos fazendo ciência. Espero que, por fim, isso tenha sido compreendido. Agora, pessoal, eu estou em posse aqui do famoso Organon. Quem ataca a homeopatia provavelmente não sabe que o criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, em 1810 escreveu a primeira edição do que nós conhecemos como a Bíblia da Homeopatia. Para homeopatas, o famoso Organon, que é o nosso livro de cabeceira. Sim, esse cara que desenvolveu uma arte mítica de curar, as bolinhas com açúcar, que não trazem benefício algum, a solução alcoólica, que não é nada menos, nada mais que água e álcool, ou seja, algo que não pode curar. Esse cara escreveu vários livros, esse cara se debruçou ostensivamente sobre esse assunto e escreveu várias edições do Organon. Essa de que eu disponho é a sexta. Ela é considerada uma obra inacabada. Da quinta para a sexta edição houve mudanças significativas no que diz respeito ao desenvolvimento da arte homeopática, mas acredita-se que Hahnemann não conseguiu fechar completamente o raciocínio do que ele vinha desenvolvendo na sexta edição. Mas, acabado ou não, o que está em minhas mãos aqui é exatamente a sexta edição. E eu vou ler um parágrafo para vocês, parágrafo 11. O livro Organon, pessoal, para quem não conhece, ele é dividido em parágrafos. Parágrafos que foram frutos de anos e anos de observação prática do emprego da homeopatia, para quem fica implicando. Então veja bem, parágrafo 11, pessoal, vai dizer o seguinte para a gente. Quando o indivíduo adoece, inicialmente é apenas a força vital imaterial, aqui é nota do comentarista, abre parênteses, imaterial, ativa por si mesma e presente em todas as partes do organismo, que sofre o desvio imposto, ou seja, a força vital que sofre o desvio imposto pela influência dinâmica do agente mórbido hostil à vida. Para nós homeopatas isso tem um nome, se chama noxa ou agente gnóstico, como queira, ou seja, eu disponho aqui de uma chamada energia vital, força vital. Quando essa força vital é perturbada, eu adoeço, ou seja, estou falando aqui de total imaterialidade. É unicamente o princípio vital perturbado que pode dotar o organismo de sensações desagradáveis e incliná-lo às manifestações irregulares que chamamos doença. Porém, como a força vital é invisível e reconhecível somente pelos seus efeitos no organismo, sua perturbação mórbida, ou seja, entre parênteses, a doença, só pode revelar-se através de manifestações anormais das sensações e funções, ou seja, sintomas mórbidos, que recebem diagnósticos nas partes do corpo que são acessíveis aos sentidos do observador e do médico. O título desse parágrafo é o processo de adoecer. Eu estou falando isso ainda elencando isto com o que eu acabei de dizer sobre materialismo. Porque o nosso processo de adoecimento, segundo o que Hahnemann nos ensina nesse parágrafo, ele é imaterial. E você vai conseguir alcançar isso com exemplos simples também. Diabetes, vamos pegar aqui esse diagnóstico, diabetes. Por que a pessoa está com diabetes? Ah, Letícia fez um exame, glicemia lá disparada, então por isso o exame está mostrando que ela está diabética. Tá, mas por que a glicemia subiu daquele jeito? Ué, Letícia, a pessoa comeu muito doce, está exagerando ali no consumo de açúcar de uma forma geral, por isso ela desenvolveu diabetes. Ah, é, mas tem gente que come doce pra caramba e não tem diabetes. Tem gente que tem contato com certas bactérias o tempo todo e não desenvolve uma infecção por aquela bactéria. O mesmo no caso de vírus, o mesmo no caso de fungos. Então, por quê? Porque aquela pessoa em particular, ela manifestou
diabetes. Letícia, é uma predisposição que ela traz. Ok, mas muitas pessoas que trazem essa diástase, alguma fragilidade, alguma predisposição, como foi o termo empregado, elas não adoecem. Ela tem uma predisposição para ter câncer, mas pode passar a vida sem apresentar um tumor sequer. Então, por que isso acontece? Por que as pessoas realmente adoecem? Nós não podemos explicar o fenômeno pelo viés materialista. Não é possível. Por isso mesmo, uma medicina materialista não é capaz de curar o indivíduo a partir da raiz de seus males. Se a doença apresenta uma origem imaterial, apenas um recurso imaterial pode sanar o problema, pode novamente harmonizar o sujeito. Se a gente está falando, pessoal, de saúde e doença, estamos falando de novo do imaterial. Não há como fugir disso aqui. E Hahnemann ensina mais adiante, parágrafo 30, 31, 32, 33, ele vai enfatizar novamente que tudo isso que a gente considera hostil, vírus, bactéria, os fungos e companhia limitada, tudo isso é que a gente atribui certa hostilidade, isso não detém do poder per se de adoecer o ser humano. Existe algo que vem antes, algum distúrbio que vem antes está em algum lugar. Hahnemann dá um nome para esse algum lugar. Ele chama de energia vital, ou força vital, ou dínamo. De novo, isso não é tangível. Mas, na verdade, pouco importa, pessoal. A gente sente a coisa operando na nossa carne, na nossa matéria. O próprio Hahnemann diz bem isso. Não importa como exatamente isso acontece. Importa entender a natureza imaterial da coisa para que a gente possa desenvolver recursos também imateriais capazes de contornar a desarmonia em si. Tá, Letícia, mas você diz que também é importante para que a gente consiga contra-argumentar esses ataques todos, é importante que a gente entenda o potencial da homeopatia de se enquadrar no saber científico efetivamente. Então, quais são os pré-requisitos que a homeopatia preenche hoje para ser considerado ciência, que a gente pode apresentar para os nossos inimigos que não têm o que fazer? Bom, pessoal, é importante primeiramente que a gente saiba o que é ciência. Por incrível que pareça, os nossos adversários às vezes não dominam essa definição. Eles não sabem o que é ciência. Nós vamos trazer aqui uma definição bem enxuta, sintética, mas que traz ali os fundamentos básicos do que é a ciência. Ciência, para ser ciência, precisa ter isso que eu vou falar aqui agora. Ciência é uma estrutura teórica baseada em fatos. De novo, ciência é uma estrutura teórica, ó, abstração de novo aparecendo aqui. É uma estrutura teórica baseada em fatos. Agora a materialidade aparece, agora a realidade, digamos assim, aparece. Então aparece uma teoria para explicar um conjunto de fatos que eu estou observando. Então chama a atenção de vocês aqui para dois pontos. Primeiramente, a teoria. Estrutura teórica baseada em fatos. Então esse é o primeiro ponto, temos uma teoria explicando um conjunto de fatos. Os fatos em homeopatia, pessoal, os fatos para qualquer medicina, será o quê? O que são os fatos para o médico? O que são os fatos para o terapeuta? Os fatos, pessoal, é o ente doente, são as pessoas doentes. São as pessoas que estão apresentando ali comorbidades. Esses são os nossos fatos. Em homeopatia, para que se conheça, para que se aumente o arsenal de medicamentos, ou seja, para que se aumente as ferramentas curativas da homeopatia, os fatos eles precisam ser induzidos. São as famosas experimentações sobre as quais nós conversamos anteriormente. Ou seja, quando eu quero conhecer o potencial curativo, usamos ali o papel. Quero saber o que o papel cura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ministrar a homeopatia do papel para os experimentadores. E eu vou anotar ali o que esse pessoal vai começar a sentir, em termos de sintomas. Alguma coisa vai acontecer à medida que eles forem utilizando ali a homeopatia do papel. Eu vou catalogar aqueles sintomas e vou construir a matéria médica do papel. Quando por fim eu encontrar um sujeito que realmente está doente, apresentando aqueles sintomas, eu já sei, a pessoa precisa da homeopatia do papel. É essa a ideia, pessoal. Então os fatos, eles são induzidos.
agora os materialistas vão parir um filho, vão dar piti. Porque essa indução, ela é feita, não é no ratinho, é no ser humano. Eu convoco experimentadores, é gente, é pessoa mesmo. E, pasmem, eu vou induzir nesses indivíduos uma doença artificial. Aquelas pessoas, quando elas começarem a experimentar a homeopatia do papel, de fato elas vão começar a apresentar sintomas. Mas são sintomas que, a partir do momento que elas pararem de receber aquela homeopatia, eles vão desaparecer. Ou seja, a pessoa não desenvolve uma doença propriamente. Ela desenvolve sintomas, mas ela não desenvolve uma doença efetivamente. Letícia, desenvolve sintoma, não desenvolve a doença? Como assim? Claro, o que eu incitei aqui foi uma patogenesia, sinônimo de doença artificial. Ou seja, o que a homeopatia induz é um quadro transitório. Um quadro transitório que será transcrito para sua respectiva matéria médica daquela substância que está sendo testada. De novo, pessoal, é uma prova de que a homeopatia ela atua prioritariamente, não é aqui na entidade material, senão a doença se instalaria. Ela atua na energia vital, na entidade imaterial do ser humano. Por isso, suas curas são tão profundas, suaves e duradouras. Os nossos adversários precisam saber também que Hahnemann era médico. Isso é um detalhe que passa despercebido, mas ele é fundamental. Porque se ele era médico, alopata, o que eu posso deduzir só dessa constatação? É que ele bebeu da fonte da tradição. Ou seja, ele reconheceu claramente quais eram as fronteiras da alopatia. Ele chegou à conclusão que não, esse negócio não cura, não. Isso aqui não é efetivo. Não promove uma cura real, uma cura substanciosa, algo que realmente eu possa chamar de cura. O sintoma desaparece, mas a pessoa fica mais lesada do que estava antes. Não, isso aqui não cura. Eu preciso descobrir uma ferramenta verdadeiramente curativa. Ou seja, Hahnemann desenvolveu a homeopatia. Não foi mediante um incômodo, sentiu uma cosquinha, do nada acordou, hoje eu vou começar a desenvolver a homeopatia. Não, a homeopatia, ela partiu de uma dúvida empírica. Surgiu um incômodo real, advindo do cotidiano clínico de um médico tradicional. Ele bebeu da tradição. Foi depois disso que ele chegou à conclusão que aquilo era limitado. Não, preciso dar um salto, preciso evoluir isso aqui. Saiba que isso aqui não é fruto de uma utopia, de uma inspiração aleatória que surgiu na cabeça de alguém. Isso aqui é fruto de alguém que pôs a mão na massa e percebeu as limitações das ferramentas de seu tempo. Então perceba, pessoal, que um pré-requisito fundamental para que algo seja considerado ciência efetivamente é que aquilo tem uma teoria. Por que a teoria é tão importante, pessoal? Primeiro, porque ela explica os fatos. Ela explica uma generalização dos fatos, na verdade, algo, um saber, uma teoria, uma hipótese, uma suposição. Ela é tanto mais científica, o potencial científico aumenta, quanto mais eu posso generalizar o conteúdo daquela teoria. Então, a teoria ela é fruto de um processo amplo de generalização. E a teoria também, o grande trunfo dela é que ela nos permite fazer previsões. Eu já sei, dispondo de uma teoria específica, a ação gravitacional. Eu já posso prever que se eu soltar esse giz aqui, ele vai cair. Então, a teoria gravitacional, veja o conteúdo científico, o conteúdo substancioso científico dela. Ela é capaz de prever algo. A partir dessa teoria, eu consigo fazer predições. Agora, existe um caminho antes de eu chegar ao patamar da teoria, eu passo por um patamar intermediário, que é a classificação. Vou colocar aqui abreviado para a gente não perder muito tempo. Classificação. Depois que eu observo uma série de fatos, eu começo a observar alguns padrões que se repetem. A gente falou da ação gravitacional. Nossa, eu percebo que toda vez, vou utilizar aqui um exemplo que o autor contemporâneo sobre o qual vamos falar ainda, Jean Schouten, utiliza no seu livro Lantanídeos Secretos. Ele utiliza o exemplo da maçã. Eu fico acompanhando durante uns bons anos aí maçãs caindo de diversas formas.
Eu soltando a maçã, ela cai. Se eu coloco ela numa rampinha, ela vai rolando pela rampinha até chegar no chão. Tanto eu observo maçãs caindo, que veja bem, eu já cheguei na primeira generalização. Maçãs caem. Toda maçã cai. Veja que a partir dos fatos, veja que eu já comecei o processo de generalização. Todas as maçãs caem. Tanto eu ver essa coisa se repetindo que eu cheguei à conclusão que todas caem. E o mesmo aqui, pessoal, no caso das experimentações em homeopatia. Tanto eu repito experimentações com determinada substância que o conteúdo daquela matéria médica daquela homeopatia que está sendo testada, ele vai se confirmando. Mas eu preciso citar um autor aqui, pessoal. Preciso citar, há vários sobre os quais nós poderíamos falar, mas eu vou falar principalmente de um holandês, homeopata contemporâneo, chamado Jan Schouten. Não é assim que pronuncia, mas eu não sei falar holandês, então eu vou falar assim mesmo. Jan Schouten, esse cara é um gênio. Tenho vontade de fazer um monumento para ele aqui em casa, para ele e para Shankaran também, que é um grande autor contemporâneo de homeopatia, grande homeopata contemporâneo. Mas Schouten em particular, Shankaran também, mas principalmente Schouten, começou a perceber que há uma classificação, há uma organização possível dentro do universo das matérias médicas. Então vamos voltar aqui ao universo das experimentações. Vamos experimentar o cloro, vamos ver o que a homeopatia do cloro é capaz de curar. E aí nós vamos seguir todo aquele processo. Vários experimentadores vão começar a receber a homeopatia do cloro. E nós vamos anotando ali o que os experimentadores vão sentindo. Ok. Aí Schouten começou a observar aquilo. Ok. A maioria dessas pessoas apresentam lateralidade esquerda, ou seja, a maioria das queixas são do lado esquerdo do corpo do sujeito. A maioria sonha muito com água, sonha muito com tempestade enquanto está experimentando a homeopatia do cloro. Essas pessoas têm desejo por amido, por peixe, por sal, quer comer esses alimentos. As pessoas costumam ter herpes labial, percebo que os experimentadores estão com umas lesõezinhas ali na boca. A piora dos sintomas é principalmente às 23 horas em ponto. Existe muita secura das mucosas, ok. Esses sintomas eles se repetem, não sempre, mas eles são mais ou menos gerais. Só que ele começou a buscar por algo mais elementar. Ele começou a buscar pelo porquê. Bom, por que essas pessoas que estão experimentando o cloro, elas se tornam tão demandantes? Por que elas se tornam tão autopiedosas? Por que elas começam a ter esses sonhos com essa temática da água? Por quê? O que motiva elas a quererem comer tanto sal? Por quê? Por quê? Por quê? O que ancora esses sintomas que os experimentadores estão demonstrando? O que justifica tudo isso? E finalmente ele dá um salto, ele evolui a homeopatia, porque a homeopatia, até pouco tempo atrás, pessoal, ela era feita dessa forma. Chegava um doente ali no seu consultório, você analisava, catalogava os sintomas que ele estava sentindo e ia estudando alguma matéria médica que apresentava o máximo possível daqueles sintomas, para você saber qual indicar. Até pouco tempo era feito assim. Mas Schouten começou a perseguir o núcleo do adoecimento daquelas pessoas. Ele começou a perseguir o que justificava toda aquela gama de sintomas que aqueles sujeitos estavam demonstrando. E ele chegou ao coração das matérias médicas. Ele começou a perseguir, como eu sempre digo, o núcleo do fractal do adoecimento. As formas geométricas ao redor do núcleo são consequências. Eu estou olhando para a periferia do problema. Schouten começou a buscar, nos registros de experimentação, o núcleo, que todo experimentador apresentava, todos sem exceção. Começou a fazer vista grossa para os acidentes, aqueles sintomas que, ok, alguns apresentam, mas alguns não. Mas o que é permanente, o que é estável nos experimentadores, o que todos demonstram? No caso do cloro, por exemplo, Schouten chegou à conclusão que todos os experimentadores tinham a percepção do abandono, a percepção de que estavam abandonando um relacionamento.
Isso era comum, isso era estável, isso era nuclear. Em todos era perceptível. Ou seja, esse é o cerne do sofrimento do doente que precisa da homeopatia do cloro. Só que por que esse cara é incrível, pessoal? Porque esse cara fez isso com a tabela periódica inteira. Ou seja, eu nem preciso mencionar, pessoal, o quanto ele alçou a homeopatia na categoria científica com esse método. Porque veja o quanto ele permitiu que a arte homeopática fosse classificada. A tabela periódica, eu preciso dar um exemplo de classificação melhor que a tabela periódica. E mais, ele começou a descobrir outros padrões na tabela periódica. Ele começou a perceber que pessoas que precisam de elementos que estão na coluna 1 da tabela periódica são mais impulsivas. Pessoas que precisam de elementos que estão na coluna 2 da tabela periódica são mais inseguras. Pessoas que estão vibrando, ressonantes ali com a coluna 3 da tabela periódica são pessoas que apresentam uma certa dúvida, uma certa hesitação. Pessoas que precisam de homeopatias derivadas de elementos da coluna 15 são pessoas marcadas por um sentido de perda muito marcante. Então ele conseguiu encontrar padrões na tabela periódica inteira. Então, pessoal, acho que esse pré-requisito aqui já está mais que preenchido. Shankaran, Rajan Shankaran, que foi o outro homeopata que eu citei, ele fez algo parecido com os reinos mineral, vegetal e animal. Ele começou a perceber que indivíduos que precisam de homeopatias derivadas do reino animal apresentam uma certa tendência. Veja, os homeopatas contemporâneos buscando por padrões, algo que permanece, algo estável. Veja a generalização que eles estão buscando com isso, o que vai permitir a estruturação de uma teoria. E qual a grande vantagem da teoria? Como eu disse a vocês anteriormente, ela permite predições, ela permite que eu faça previsões. Isso facilita muito o trabalho do homeopata, como facilita o trabalho de qualquer cientista. Se ele pode expor de uma teoria, a prática da sua ciência é muito mais facilitada, a gente sabe bem disso. Então Shankaran ele começou a encontrar padrões nos reinos, começou a perceber que não, quem precisa de medicamentos de origem vegetal se comporta dessa forma. Não, quem precisa de homeopatias do reino mineral se comportam assim. E assim por diante. E há outros autores também que conseguiram encontrar padrões em pessoas que precisam de homeopatias derivadas de leites. Leite de vaca, leite humano, leite de gato, leite de cadela. Eu comecei a observar que quem precisa de homeopatias de leites apresenta um certo traço de personalidade. Então veja, atualmente a homeopatia está nessa fase científica, nessa fase conhecida como fase intermediária. Embora Schouten, com seu método periódico, ou seja, tendo descoberto ali o núcleo do sofrimento de cada elemento da tabela periódica, nós já podemos considerar que há de fato uma teoria. Dito de outro modo, a homeopatia é um saber científico de altíssimo nível. Basicamente, todos os pré-requisitos para ser considerada ciência. Fatality no adversário, pessoal. Os adversários, pessoal, normalmente não sabem disso aqui. Não sabem que a ciência, propriamente, ela desenvolve um processo de evolução. Ela desenvolve um processo de maturidade. A ciência em si mesma ela é orgânica. Ou seja, muitas vezes o saber científico ele começa ali de uma forma rudimentar, buscando todo o saber que apresenta potencial científico. Pessoal, vocês podem perceber que sempre há uma certa busca pelo processo de classificação. É uma tendência natural de todo saber buscar por uma teoria que sustente sua classificação. Então, o processo ele se dá de forma praticamente automática. Só não acontece isso quando realmente é charlatanismo, pessoal. Aí sim, a gente está falando de charlatanismo. O charlatanismo, como ele não tem compromisso com a verdade, óbvio que ele vai correr o máximo possível de sua maturação científica, vai correr o máximo possível da trajetória rumo à teoria, porque a teoria visa lançar luz sobre os fatos. A teoria, ela tem compromisso com a verdade. É importante que a gente conheça os níveis de maturidade científica também, pessoal, para que, inclusive, a gente aponte para o nosso adversário onde ele se encontra. A alopatia, pessoal, ela sequer conseguiu chegar no ponto de classificação.
Lembre-se daquele exemplo da doutora Rosina que eu trouxe para vocês bem no início ali do vídeo. A prática alopática, ela se pauta, hoje em dia, já foi um pouquinho diferente do que é hoje, pessoal, mas hoje em dia ela se pauta naqueles gêmeos siameses, esperança e dúvida. Eu dou um remédio. Primeiro, eu quero fazer muito dinheiro com esse negócio, quero fazer muito dinheiro com esse remédio, mas tomara, meu Deus do céu, que alivie o sintoma daquele povo que está buscando por ele, para se tratar daquele sintoma específico. E tomara também que não cause tanto estrago assim na pessoa, tomara que pelo menos ela sobreviva. Todo psiquiatra, pessoal, ele sabe que o psicotrópico não cura o problema do doente. Todos os psicotrópicos, pessoal, a grande lógica deles aqui, falando de forma bem sintética para vocês, a grande lógica gira em torno de inibir certa resposta e estimular certa resposta. Eu não estou resolvendo o problema. Eu não estou solucionando a raiz do problema. Qualquer psiquiatra sensível declara isso com leveza. Eles sabem disso. Tanto é que a maioria sugere que o sujeito, dependendo do caso, seja acompanhado por um processo psicoterapêutico, que eles sabem que aquilo ali é um fôlego. Não, só estou sedando a pessoa ali para ela conseguir dar conta do recado, mas a fonte mesmo do problema, eu sei que eu não estou resolvendo. Então, se quer chegar aqui, pessoal, a generalização é complicada também no processo alopático, porque eu não sei mesmo. Se eu der certo fármaco para alguém, eu não posso garantir que fatalmente a pessoa vai se curar daquele problema, vai ter um alívio em relação àquele problema. Não pode ser generalizado. Também é algo que eu não posso generalizar, eu não posso garantir que todo mundo vai colher alívio de dor de cabeça com dipirona, com Tilés, com paracetamol. Então, o nível, patamar de generalização a que podemos chegar, pessoal, no caso da medicina alopática, ele é muito baixo. Por isso, segundo Schouten, a medicina alopática ela está no nível 1 científico. O nível 1 é constituído aqui pelo estudo dos fatos. Veja bem o quanto nós, homeopatas, já galgamos as etapas científicas. Saideira, pessoal, último comentário, e de antemão eu já agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Vídeo muito denso, mas extremamente necessário. Garanto a vocês que não terá sido a última vez que eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre esse assunto eventualmente, porque os ataques não param, mas eles precisam entender que eles estão lidando com gente grande. Eles não podem, em hipótese alguma, pressupor que estão lidando com cachorrinhos acuados, que têm vergonha do que fazem. Cachorrinhos acuados que têm vergonha do que fazem porque são charlatões. Nós não somos isso, pessoal. Nós devemos fazer jus ao legado hahnemanniano, dominando as bases da nossa arte, dominando a linguagem do inimigo para que a gente possa contra-argumentar com ele, lutar dentro de sua arena de combate, sem que a gente patine ali na coisa, sem que a gente hesite, e ao mesmo tempo conhecendo profundamente a nossa arte, principalmente o locus, a posição que ela ocupa dentro do âmbito científico. Mas outro motivo, pessoal, só para a gente finalizar, pelo qual eu acredito que a homeopatia incomoda tanto, é porque a partir do momento em que você a conhece, mas a conhece mesmo, a esse nível que eu apresentei para vocês nesse vídeo, quando a gente a conhece, nós somos automaticamente obrigados a enxergar o mundo de outra forma. A gente passa a se relacionar com o mundo de uma forma diferenciada, ou pelo menos a gente se sente provocado a isso, e consequentemente a gente passa a se comportar de uma forma diferente em relação a nós mesmos. Ainda tomando, pessoal, aquele sujeito que apresenta a assinatura vibracional desarmoniosa do cloro. Enquanto aquele indivíduo não recebe a homeopatia do cloro, ele apresenta alguns sintomas físicos, ele apresenta alguns sintomas emocionais, como, por exemplo, deixamos de mencionar um grande âmbito contemplado pela sintomática do cloro, que é o âmbito da maternidade. Vamos supor que seja uma mulher que esteja precisando da homeopatia do cloro. Essa mulher, ela apresenta uma visão distorcida em relação à maternidade. Ela é uma pessoa demandante de atenção, é um indivíduo carente, como eu disse, autocompassivo, um indivíduo cuja visão de mundo é pautada pelo viés do abandono, pelo viés da ruptura de relações,
quando o indivíduo recebe a homeopatia do cloro, quando essa mulher recebe a homeopatia dessa substância, do elemento cloro, não apenas a sintomática fisiológica dela cessa. Pessoal, a visão de mundo dessa mulher é modificada. Gente, como não se impressionar com isso? Toda aquela carência de atenção, todos aqueles conflitos relacionados à maternidade, tudo isso desaparece após receber o estímulo homeopático do cloro. Como a sua relação com a sua realidade, com os elementos que te cercam, não pode mudar a partir de então. O que nós homeopatas fazemos muito é reverter maus efeitos de vacinas. Lembre-se, qual que é a pauta primordial da homeopatia? O que cura também é capaz de adoecer e vice-versa. Então, muitas vezes nós recebemos no nosso consultório casos em que claramente a pessoa está sob efeito de uma vacinose. O que é uma vacinose? É uma intoxicação pela vacina. Desde que a pessoa recebeu aquela vacina, ela começou a perceber algumas comorbidades fisiológicas e, pasmem, psíquicas também. O fato dela estar intoxicada com a vacina modificou seu biodinamismo, assim como o seu comportamento, meu Pai eterno. O mesmo caso de várias intoxicações, poderíamos citar, que são típicas do nosso momento: intoxicação por glúten, por flúor, por glutamato monossódico. Ok, a pessoa apresenta sintomas físicos, psíquicos também. Aquela intoxicação está modificando a percepção de mundo do sujeito. E essa percepção distorcida, desarmonizada de mundo, ela é curada após o indivíduo receber a homeopatia daquela substância que a intoxicou. Pessoal, isso é, no mínimo, mágico. Isso é muito profundo. Os elementos que te cercam, todos os elementos que te cercam, eles apresentam o potencial de te curar, mas ao mesmo tempo o potencial de te adoecer. Nem todos os elementos dependem do seu terreno individual, mas alguns sim, alguns podem te desarmonizar, alguns podem te adoecer. E a homeopatia, portanto, ela se ocupa do reconhecimento do potencial curativo desses elementos que nos cercam e que modificam tanto, não apenas a nossa fisiologia, mas a nossa forma de enxergar a nossa realidade. Então, o nosso ofício é reconhecer a assinatura vibracional, simbólica dos entes que nos cercam e, consequentemente, somos capazes de reconhecer o seu potencial curativo. Deixei por último, pessoal, isso que eu vou falar agora. Eu poderia ter deixado isso aqui bem ali no comecinho do vídeo, que isso automaticamente já seria um balde de água fria dos cientificistas que tanto nos atacam, que é o seguinte: a homeopatia, ela funciona, ela atua também curativamente em plantas. Existe um ramo, inclusive, de homeopatia hoje chamado agro-homeopatia. Provavelmente os nossos inimigos não têm conhecimento disso. Agro-homeopatia, mas homeopatia também ela é empregada em animais. Veterinários, muitos têm usado amplamente a homeopatia como ferramenta paralela aos medicamentos veterinários convencionais. E a homeopatia também atua em bebês. Agora me diga o seguinte: como um placebo pode atuar em bebê? Bebê, ou você resolve o problema dele ou ele não para de chorar. A gente sabe que é assim que funciona, o bebê não mente. Como é que pode ser um placebo atuando em plantas? Como é que você vai condicionar uma planta atuando em animais? Então, esse argumento por si só, pessoal, eu poderia ter resumido uma boa parte desse vídeo, para ser bem sincera. Mas enfim, queridos, o aulão já está chegando aí a 1h15, eu acho que até já ultrapassou esse tempo. Como eu disse, estou muito, muito grata por vocês terem me acompanhado até aqui. E para quem já conhece a homeopatia, eu espero que agora vocês tenham se declarado amorosamente ainda mais a essa divina arte de curar. Para quem tinha certos receios, certas ressalvas, inclusive para quem condenava a homeopatia, eu espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento sobre o tema, para que você entenda que o que você está atacando
é sem sombra de dúvida a medicina do futuro, ou é um componente do que futuramente vai ser conhecido como medicina. Não há como ser diferente, porque a homeopatia ela atua no âmago do ser, ela atua naquilo que é intangível e por isso mesmo ela é tão eficaz, ela cura tanto. O curioso é que na aba de comentários dessa matéria da BBC havia uma série de comentários de pessoas relatando, trazendo depoimentos do quanto a homeopatia mudou suas vidas. Pessoas trazendo ali relatos de asma curado com a homeopatia, problemas digestivos, vários problemas psíquicos, doenças autoimunes. Então acredito que sinceramente essa postagem em particular foi um tiro que saiu pela culatra. Mas enfim, é assim que os nossos adversários vão aprender que nós estamos reivindicando o espaço que é nosso por direito. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.